Pode ir. Só colocar o óculos, porque o negócio aqui tá feio, viu? Bom dia, gente. É Mateus, capítulo 10. Eu vou ler na NVT, tá? Jesus reuniu seu... Jesus envia os 12 apóstolos. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhe deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado de Pedro. Depois, André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariote, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciam que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem graça, pois também de graça vocês receberão. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajados. Quem trabalha merece seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saudem com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusarem a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essas cidades. Ouça, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar ao meu respeito e ao respeito a eles e os gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai, o seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e o matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade: o Filho do Homem voltará antes que tenha percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebul, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Não tenha medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que está secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o sussurro em seus ouvidos proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno. Tanto a alma como o corpo,
Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Não imagine que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para, vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por mim, por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Amém. Ufa, É longo, né? Mas é um capítulo bom porque é um capítulo contínuo, né? Uma história. Então, é, Jesus está enviando os 12. Sabe uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse texto? Foi a questão temporal. Os tempos que Jesus está falando. Vocês prestaram atenção nisso? Porque pareceu-me que a gente estava lendo Apocalipse. Tinha coisa que ele estava tive a enviando mesma naquele sensação. momento, né? Tinha coisa que ele estava falando para aqueles mesmos que ia acontecer mais adiante, tinha coisa que ia acontecer depois da assunção dele. Aí ele falava para nós também, né? Vocês perceberam isso no texto, essa questão do tempo? Eu tive essa Não. mesma sensação. O que eu acho interessante, o versículo 6, vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciam que o reino dos céus está próximo. Tipo, literalmente salvar, é isso, né? Vão primeiro esse tempo que a Fabi falou é o envio imediato dos 12. Então, naquele envio imediato, não falem para gentil. Vão lá e falam para a casa perdida de Israel. Por que que Jesus manda eles falarem só naquele momento para Israel? Para os mais necessitados, será? Não era aquele povo que havia sido prometido, né, que os profetas haviam feito a promessa? É isso mesmo, por causa da profecia, né? Não ia ser pregado aos gentios antes que fosse pregado para os de Israel. E quando ele envia para os de Israel, quais são as regras? Como é que ele envia? Qual que é a instrução para o envio? Podem abrir o microfone aí, limpar os Olha, olhinhos. Cure eu os mandei, doentes. Desculpa, ele, isso pode mesmo que eu ia falar. falar. Isso mesmo que eu ia falar que você falou, Fabi. Cure os doentes, ressuscita os mortos, purifica os leprosos e expulsa os demônios. Deem graça, pois também de graça vos receberão. Né?
eles receberam de graça, né? E agora eles vão dar de graça. É interessante isso aí. O que que significa isso? Curem os doentes. Tem uma outra passagem quando João pergunta se Jesus era o Messias mesmo, se devíamos esperar outro. O que que Jesus responde para os discípulos de João? Ele responde que os milagres estão acontecendo, né? Que os cegos vêm, os paralíticos andam. Então, esse envio tem um símbolo bem importante aí. Vocês estão indo para proclamar o reino de Deus. Essa é a mensagem, né? A Dilza ia falar E, alguma coisa, Dilza? Não. Não? e eu Só acho, bom dia. Bom dia. e eu acho interessante que logo mais na frente ele fala: agora vocês podem falar os governantes e gentios. Né? No começo, não. No começo, não, só eram o povo de Israel que tinham que ser curados. Né? Mas depois ele fala: não, agora vocês vão lá, vocês vão ser lançados como ovelhas no matadouro, né? No Isso. meio de lobos, e agora sim, vocês vão falar aos governantes e aos gentios. Então era um outro tempo, percebe? Outro tempo. Isso se cumpriu? Quando eles saíram aí a primeira vez, que eles depois voltam todos animados, né? A gente vai ver mais adiante, mas quando eles saem aí a primeira vez, eles vão e pregam só para os judeus, certo? Eles não pregam para gentios. Eles entram na casa do judeu, eles se hospedam ali e tal. Só que isso gerou para eles, a proclamação do reino gerou para eles uma questão. Eles seriam levados, né, aos tribunais. E quando eles fossem levados aos tribunais, aí sim eles falariam para os gentios, né? Olha que interessante como Jesus já está contando a história, o que estava acontecendo ali, o que ia acontecer na assunção dele e o que ia acontecer depois. Então, esse envio dos 12 apóstolos, ele é o envio da igreja. E até hoje, ele é o envio da igreja. É assim que Jesus envia a igreja para o mundo, com a mesma autoridade, com a mesma disposição de falar, com as mesmas regras, entre aspas, aí, de proclamar o reino, né? A igreja recebe, por exemplo, lá em Atos, a igreja recebe, quando recebe o Espírito Santo, a igreja tem poder para curar os, os, os doentes, né? Expulsar os demônios. Essa mesma autoridade dada aos 12 nesse capítulo, ela se reflete, é por isso que ele até se estende para falar dos detalhes, né? É para levar a igreja também a isso. Pode falar, Zenaide. Na verdade, o que eu acho muito lindo e sério nessa questão é que quem vai implantar o reino são pessoas, e ele coloca nessas pessoas uma parte do que ele é. Então, a representatividade que a gente tem é muito grande, a responsabilidade da igreja é enorme. Por quê? Porque tem uma mensagem. O mensageiro passa uma mensagem e a gente precisa levar essa mensagem que não é nossa. E é muito sério, nesses dias que a gente está vivendo, eu estou relendo um livro do Rick Warren que fala de a crise da integridade. De graça recebestes, de graça dai. E a gente está vivendo um momento em que as coisas estão sendo negociadas no reino. É isso aí. Nossa, bonito isso que a Zena. Duas coisas que eu achei lindo. A frase dela, anotem aí, Mara, anota você que anota tudo. Jesus nos envia com uma parte dele. Olha que coisa especial isso. Nós somos a parte de Jesus enviada ao mundo, né? E qual parte? O Consolador. O Consolador que habita em nós vai junto, né? O Espírito Santo. E nós representamos essa parte de Cristo que está em nós no mundo, né? Lindo, lindo isso.
E esse de graça recebi, se fosse usar a linguagem de hoje, não sei, eu acho que a maioria de vocês entende isso que eu vou falar, senão vocês me perguntam, né? Hoje em dia, quando a gente vê pastores pregando no Instagram, é para monetizar, né? De graça recebestes, não é para monetizar. Se fosse na linguagem de hoje, seria isso, né? E a gente vê, curta, compartilhe, ative o sininho, no caso do, do YouTube, no caso do Instagram, siga, né? Quer dizer, se é de graça, como é que a gente poderia receber isso se não fosse de graça? E aí, como é que eu posso pegar isso que é de graça e monetizar? E transformar isso em dinheiro, né? Muito, muito. Tá vendo como eu queria que a Zenaide participasse? Muito boa essa reflexão. Eu tava vendo como você estava falando a respeito do quanto aquilo era para aqueles discípulos e veio por toda a história e ainda é para a gente, o quanto a Bíblia é atual. No versículo 23, o final dele fala assim: lhes digo a verdade. O Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Quer dizer, o serviço ainda não acabou, não é uma coisa que foi feita ali naquela época e acabou. Essa ordem e essa verdade serve desde então e ainda é válida, né? Esse versículo fala até que Jesus volte, vocês continuem, né? É uma coisa atemporal, né? Como você falou. É, Era para aquela época e é para a gente agora. O Filho do Homem não voltou ainda, é. né? Era para eles naquela época, porque Jesus morreu e voltou, né? Ele voltou Sim, para. ressuscitou, sim, sim. Ele ressuscitou. O reino foi instaurado na ressurreição de Cristo, né? Naquele momento, o reino estava próximo. Por que que o reino estava próximo? Porque daqui a alguns dias ele ia morrer e ressuscitar, e aí o reino seria instaurado, como a gente disse, lá no céu. Então, no céu, o reino está instaurado, concordam comigo? Né? Desde Nós então. vimos muito isso em Apocalipse. O reino de Jesus, ele já está instaurado no céu. Mas Sim. no nosso tempo, ele está próximo ainda. Por quê? Porque ele vai voltar. E aí nos redime de toda a presença do pecado, né? Bom, e as instruções sobre o que levar para a viagem? Com certeza ele não poderia ter escolhido mulheres para ir, ele só escolheu homens. Sabe por quê? Ele é sábio, né? Que significa isso no texto? Não leva a segunda muda, não leva moeda. Quando a gente vai viajar, a gente fala: tô levando dinheiro, tô com a moeda do país aqui, eu tô, O tenho roupa cartão. suficiente, o cartão, né? Tenho roupa suficiente, eu tenho, sei lá, o roteiro, né? Jesus está falando bem o oposto daquilo que a gente faria para viajar. Por que será? É para Eu acho, depender totalmente dele, né? Não, isso Fala, Elô, primeiro. Vamos É para depender totalmente dele. depender Eu vou totalmente. suprir tudo que vocês precisarem, quem vai suprir sou eu. E a gente Interessante. faz ao contrário, né? A gente se enche, leva tudo, leva a farmacinha quando sai de casa, a necessaire com os remédios, leva as roupas, leva o sustento, leva a comida às vezes, leva tudo, porque a gente acha que a gente, a gente que cuida, né? A gente que tem que organizar tudo. E acho que a ordem aqui é dependam exclusivamente de mim. E confiem, descansem que eu vou guiar. Ixi, isso é muito difícil para mim. Mas eu acho que hoje em dia a gente ainda vê um pouco disso com os missionários, né? Esse padrão é um padrão nosso de quem vai viajar para se divertir, né? Mas eu acho que
o pouco que eu vejo, o pouco que eu acompanho de missionários, né? Tem algumas missões, alguns missionários que saem meio assim, meio na dependência, né? Vou lá para pregar, meu, minha viagem é só para pregar o reino e vou meio que na dependência de um sustento que vai vir, de uma igreja que vai me apoiar, né? Acho que isso ainda um pouco acontece. Acho que a gente fica ainda debaixo do sol viajando aí para ver paisagens, né? Aí a gente acho que faz esse tipo de coisa aí. Tá aí. Eu acho assim, eu acho, completando o que a Eloica a Dilza está falando, eu acho assim, as preocupações. Largue as preocupações. Vão, deixe as coisas aqui, não fique preocupado com as coisas. A gente às vezes vai fazer algumas coisas, mas a preocupação fica. E o objetivo, e o nosso objetivo do que nós teríamos que fazer, a gente deixa de lado, porque as preocupações são maiores. Isso. É, É. É essa esse ter o controle que eu acho que eu falo assim de uma viagem, mas eu penso no dia a dia. No dia a dia a gente carrega uma bagagem que não é nossa e que a gente não e a gente perde tempo, como a Dilsa falou. A gente perde tempo, essas preocupações que você falou, Edna, roubam o nosso propósito. Então, a viagem é um exemplo do que a gente faz, do que eu faço no dia a dia, é. né? Eu concordo com Isso. tudo isso que vocês falaram, mas a última parte do versículo me chamou a atenção, porque ele fala o seguinte: pois o trabalhador não é para levar nada, não era para levar, porque pois o trabalhador é digno do seu sustento. Eu achei tão interessante, porque ele estava dando a instrução de que aonde eles iriam seria não é responsável pelo sustento deles. Eles, porque depois vem até uma coisa bem pesada quando ele fala se a cidade não aceitar, não ouvir, perere. Mas ele estava garantindo que as pessoas que iriam ouvir seriam responsáveis em dar esse suporte para eles. Eu achei bem interessante, porque eu acho que esse também é o nosso papel, né? Assim, quando a gente fala de dar o sustento na igreja, de dar o sustento para aqueles que estão dependendo disso, né? Sei lá. Isso é verdade, mas eles são trabalhadores de quem? Do reino. Das- do reino. Então, o responsável pelo sustento deles é o rei, né? Então, assim, é claro que o rei vai usar quem ele quiser. Então, se nós somos parte do reino, a gente se dispõe a contribuir. Concordo com a Mara. Mas nesse caso aqui, ele está falando: quem está regimentando vocês sou eu. E quem vai sustentar vocês sou eu. Se por um ou por outro, mas serei eu. E vão e fiquem na casa da pessoa mais digna lá que vocês encontrarem, tal. Por que que Jesus fala isso? Porque ele também prepara o coração daquele que vai doar, Perder. daquele que vai acolher, né? Verdade. Mas é importante a gente não perder o foco de que quem está enviando é Jesus, e se é ele quem está enviando, é ele quem provê o salário, né? Se por meio de um, se por meio de outro, isso aí é irrelevante, mas ele vai, né? Se você está sendo arregimentado para ir pregar a palavra, e onde quer que você vá, né? Ele é quem é o sustentador, o provedor, né? E ele não falha, né? Porque quando é o homem, quando somos nós, às vezes a gente falha, tanto é que ele fala, se eles fizerem a parte deles, você abençoa e deixa a sua paz. Se não deixar, faça de outra forma. Ma- Bate o é, pé, tira a Mas, paz. mas sendo o Senhor quem cuida e quem supre, quem aí não tem falha, aí você pode ir confiante, né? E isso é importante, eu já passo a palavra, Edna. Isso é importante para a gente entender aonde está o poder, sabe? Aquele que vai e aquele que recebe e acolhe e dá a provisão, não está em nenhum dos dois o poder. O poder é do rei, e este rei, deste reino, arregimentou
uns para dar e outros para receber naquele momento, né? Isso é uma questão muito importante na igreja, porque senão dá a impressão de que quem dá é o abençoador e quem recebe é o abençoado. E não é. Ambos são abençoados pela graça de Deus. O poder está sempre em Cristo. Fala, Edna. Exemplificando isso, né? Quando Paulo caiu do cavalo, né? Olha, você vai em tal casa com tal pessoa, e a outra pessoa, se você vai lá e vai levar, vai tirar, ele vai ver. Então, Deus, ele não só se preocupou com Paulo, mas com todos aqueles que iriam ajudar Paulo no trabalho dele, né? Então, não precisou chegar lá e bater. Não, a pessoa, quando bateu, entrou e foi cuidado e foi alimentado. Então, existe a gente pensa que é só a gente, assim, né? Mas Deus, ele não pensa só aqui. Ele está trabalhando ao redor, se movimentando em tudo. Eu tô lendo um livro, eu achei muito legal. Ele fala assim, a gente sempre espera um milagre, alguma coisa estrondosa, né? Mas o milagre são esses pequenos detalhes que Deus vai providenciando e que a gente, nossa, olha o que aconteceu, olha, e a gente não percebe, né, que é Deus já movimentando todo esse mundo espiritual para que as coisas aconteçam dentro da vontade dele. Isso é uma É questão para muito importante para a igreja, né, gente? Sabe por que que é uma questão importante para a igreja? Principalmente para a igreja hoje. É porque a gente perde essa referência por muitas vezes. A gente pensa no preparo das pessoas, a gente pensa a igreja, ela faz de um jeito que parece que ou está dentro dos planos daqueles homens, ou a igreja de Cristo não vai se perpetuar. Isso é uma grande mentira. Isso é a voz do dragão no rosto do cordeiro, né? Projetos, a igreja faz projetos sem pensar na questão divina, né? Oi, Esther, pode falar. Para resumir, é para depender do provedor, para ensinar a gente a Deus. dependência do provedor e não da providência, não dos recursos, porque tudo vem dele. A gente seca para poder saber que Deus não teria mais ninguém que poderia me dar nada e Deus vem e me preenche, mas tem que secar primeiro para eu poder aprender essa lição aí. Aprender a depender, né? Sabe que eu vou dizer para vocês, não é fácil aprender a depender do Senhor, em área nenhuma. Eu lembro quando, no começo da minha caminhada de falar do Evangelho, nos poucos lugares que eu fui falar, eu falava, Senhor, duas coisas eu lhe peço. Que eu sempre tenho uma cama boa para dormir, porque eu odeio dormir em lugar ruim, e que eu tenha condições de ir sem ficar com medo, na dependência de alguma coisa, né? E o senhor falou tudo bem. Então, aonde eu fui falar, mesmo nos lugares mais simples, que eu dormi na casa de irmão, com colchão todo torto, a minha coluna não doeu, né? Porque ele não disse que o colchão seria caro, ele disse que ele ia evitar que as minhas costas doessem, e não doeu, né? E engraçado que eu já fui em outros lugares em que eu não ia falar e minhas costas doeram. A dependência de Deus é para tudo, né? Não tem problema você conversar com Deus e falar, Senhor, eu fui enviada, eu não tenho condição intelectual para falar para esse pessoal, eu não tenho, às vezes, condições físicas, não importa. Ele fala, não fica com medo, porque é o Espírito Santo que habita em vocês que vai falar, né? E às vezes eu quero fazer as coisas de um jeito, a Edna até riu comigo no Retiro das Mulheres, porque eu planejava de um jeito, e quando eu chegava lá, eu falava para ela assim, "Ih, amiga, o Deus mudou tudo, né?" Teve um dia que eu até falei, o que você vai fazer hoje no culto de oração? Ah, eu vou fazer simples, coisinha simples, ler a palavra, orar, e fazer uns pedidos de oração, pronto. Aí quando a gente viu na hora, a Esther estava lá, né, Esther? Foi aquele.
mover do Espírito Santo na vida de todos ali, que a gente falou assim, nossa, e você falou que era uma coisinha simples, né? Mas por quê? Porque não estava nos meus planos, mas estava nos planos de Deus. É aquilo que a gente viu lá no livro do ego, né? Se foi Deus quem fez, por que que eu me orgulharia? Né? Porque É, eu tinha plena consciência, e todo mundo que estava em volta ali tinha plena consciência de que nenhum de nós organizamos aquilo. Que quem organizou foi o Espírito Santo. É essa consciência que a gente tem que ir falar da palavra de Deus, né? E se Deus fala, olha, é os da casa que você tem que falar primeiro, é para os da casa que você tem que falar primeiro. Porque os da casa são os mais difíceis, é verdade ou não é? É mais fácil você evangelizar alguém na rua do que você evangelizar os da casa. Hum, E ele fala, mas você não vai falar na sua autoridade, você vai falar na minha dependência. É aí que o detalhe do negócio é isso. Se eu for no meu conhecimento, na minha força, vai dar ruim. Pode Oi, acreditar. Tati. Posso compartilhar uma experiência que eu tive sábado? Recebi uma mensagem agora de manhã da minha líder lá da Filadélfia. Filadélfia é um ministério que a gente tem na igreja que é novo, mas assim, não é tão aceitável, enfim, como acho que todo ministério quando é instalado, né? Sábado a gente tinha uma ação lá que uma vez por mês a gente está fazendo uma noite de cinema, né? E aí agora o objetivo é vender uma pipoca, um lanche para comprar tatame para a igreja, para o Ministério de Luta, né? Eu atrasei, e assim, eu estava com as panelas, eu estava com os saquinhos da pipoca, eu sabia que eu ia atrasar, avisei para Fernanda, era para eu estar lá às 6h30, eu falei, Fê, eu acho que eu vou chegar umas 7, mas eu vou correr aqui. E assim, um serviço incrível que entrou para mim, eu não podia perder, tem sido fraco os dias da semana, eu não podia perder, enfim, acho que foi até um pouco de ganância também, mas foi. Eu cheguei 1h30 atrasada, quase. E assim, a Fernanda me ligando nossa, eu fiquei tão frustrada lá. E eu que fiz as pipocas, né? 2 panelas, pipoca doce, pipoca salgada. E assim, nossa, eu fiquei o tempo inteiro. Quando eu cheguei, na verdade, o filme ia começar às 8, falaram pra gente às 7, mas às 8, justamente por causa do povo que se atrasa. A menina do lanche também se atrasou, que ela trabalha com o evento, estava no Lollapalooza e se atrasou. E foi uma benção. Agora ela me mandou um áudio aqui de 7 minutos. E assim, eu voltei muito frustrada para casa. Nossa, foi uma coisa assim, que sabe quando tá ali fazendo pipoca e falando, Senhor, me perdoa, porque não tá saindo com amor, sabe? Assim, que eu nunca atrasei tanto na minha vida. E assim, ela falou, Fá, você viu mover? Porque a gente estava com um pouco de dificuldade, justamente os presbíteros, os diáconos, sabe assim, não se envolvia. E, tipo, é um ministério que nasceu no coração do pastor. E hoje, para vocês terem ideia, só temos 4 pessoas nesse ministério. É eu, a Fernanda, o marido dela e a Silvana, que já está quase um mês de cama com um problema na coluna. Então, ela não foi. Então, só foi eu, a Fernanda e o marido dela. E todo mundo ajudou. Chegou lá, todo mundo ajudou. Quando eu cheguei, o pastor, um pastor novo que estava ajudando o pastor Júlio, já estava com aquela pipoqueira, aquela elétrica, sabe? Vermelhinha lá, fazendo pipoca. Eu saí uma por vez, né? Mas tudo bem. Estava lá fazendo. Foi no Roldão, comprou uns saquinhos pequenos. Eles tinham pedido um maior para a gente, estava comigo. E já estava começando. Sabe, assim, todo mundo, ela falou, Fá, você viu? Tinha acho que umas 6 pessoas, tipo, todo mundo se envolveu, porque todo mundo quis ajudar. E foi o dia que a gente mais vendeu. É interessante, né? Você está com uma dificuldade de instaurar o ministério na igreja, porque as pessoas não Exatamente. aceitam, né? Não vem, É, talvez, a, mas a é isso mesmo. facilidade, né? Aí a pessoa responsável atrasa para que todo mundo ajude, ou seja, todo mundo é parte, né? Se vai lá e sai a pipoca boa, na hora certa, tudo, os outros não se envolvem e ainda é capaz de sair falando mal. E se Sim, atrasa e daí você fica, mas o coração tem que estar, né? Não é
Não é desculpa para a gente ficar fazendo um serviço atrasado, não. Não, sim, com Mas certeza. se o coração da pessoa está imbuído naquilo, a gente não sabe como é que Deus movimenta para que dê certo, mas dá. E Isso nunca que é ela do jeito falou. que a gente planeja, né? Aí eu acho que foi exatamente isso, a dependência, né, era total dele. É, interessante, muito, muito boa a história. Pode falar, Zenaide. Zenaide é educada, gente. Ela levanta a mãozinha. Eu não sei onde está essa mãozinha, eu queria achar, mas eu não sei. Aí embaixo aqui. Zenaide vai falar. O seu microfone está fechado, filha. Acho que não vai falar. Não. Enquanto ela vai abrindo aí, a gente vai continuando aqui. Bom, então nós já temos uma esticada aqui, né? Agora, uma questão que eu acho bem difícil, e inclusive muitos judeus dizem que Jesus não era o Messias por causa desta questão. Eu não vim trazer paz a Israel. O que é essa questão aí? Zê, pode falar se você quiser. Conseguiu abrir? Tá dando para ouvir? Conseguiu, agora sim. Então, eu fico brigando aqui com o meu celular, tá, gente? Não, não repara, não. Essa postura dessa viagem, para terminar aí o assunto, eu fico imaginando a postura da igreja, né? Quando eles foram impulsionados a sair, eles tinham que ter ideia de que não era para o conforto deles, não era sobre eles. E que era uma viagem com um assunto específico, uma ordenança específica. Não era para poder passear, não era para poder se alojar, não era para conhecer os pontos turísticos, era para chegar, falar e sair. E a igreja hoje, ela às vezes assim precisa ser lembrada de que ela também está aqui de passagem. Não é para poder deitar e rolar e descansar e relaxar. Miqueias fala assim: levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso. A gente está aqui com a roupa do corpo, a gente está aqui com pressa, a gente é peregrino e forasteiro, como Pedro fala, porque estamos de passagem, trazendo uma mensagem para o mundo que está em volta, mas a igreja não é para estar confortável, não é para estar, ah, tá tudo bem, a igreja, não, a igreja está de passagem. Você vê que Jesus fala que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E o que tem de lobo aqui nesse mundo, gente, querendo devorar os nossos jovens, os nossos adolescentes, a coisa tá feia. Então é muito sério, né? A gente parar para pensar que a palavra, ela tá ali literal, Jesus falando literal para os discípulos, mas ela chega teimosa aqui em 2025. É tremendo. Era isso. Muito bom. Isso tem a ver com a paz, né? Eu te envio como ovelhas no meio de lobos. E essa questão que Jesus fala aí, não pense que eu vim trazer paz ao mundo, né? Como eu disse, os judeus eles falam que o Messias traria paz, então que Jesus não é o Messias por conta disso, né? Então, que significa isso? Não vim trazer paz ao mundo. Não vim para deixar vocês quietos, não vim para deixar vocês parados, né? Eu vim para fazer uma revolução em tudo aquilo que vocês pensam que é certo. É isso mesmo. Isso é por esse caminho mesmo. O mundo ele não traz ele traz uma ordem mundial, né? Uma ordem que é contrário ao reino de Deus. A ordem, a organização dos homens na Terra, ela é contrária ao reino de Deus. Por que que ela é contrária? Bom dia, meninas, tudo bem? Tudo bom, Dri? Então, pessoal, eu penso assim, né? Contrário, quando a gente fala do perdão. O mundo fala que a gente busca a nossa justiça e é olho por olho, dente por dente. E Jesus vem e fala o quê? Do perdão. E tem uma guerra maior do que essa, do que você exercer o perdão. Então, eu acho que o evangelho, esqueci o nome, acabou de falar, Edna acabou de falar, ele nos tira de uma zona de conforto e ele vem
E a gente se choca com o evangelho. Porque quando você fala assim, fulano me fez tal coisa que diante do mundo eu teria todos os motivos para me vingar, eu decido perdoar. É ou não é uma guerra? É uma guerra muito forte, né? Que mais? Por que que o reino de Jesus não traz paz ao mundo? A Adriana falou desse aspecto do perdão, mas tem muitos outros aspectos, não tem? Vamos pensar na fala da serpente para Eva. Qual que é a fala da serpente para Eva? Eu fico pensando, Edith, eu fico com essa dúvida. Eu não vim para trazer paz, e ao mesmo tempo ele é o príncipe da paz. Eu fico pensando se essa tradução de paz para nossa língua é diferente, sabe? Se no original isso. Porque como que ele é o príncipe da paz e ele fala, eu não vim para trazer a paz, né? Então vamos É. falar de novo. O mundo, o mundo. Jesus não veio para trazer paz ao mundo. Aqui. Que Essa jaz é no maligno. porque esse mundo jaz no maligno. E qual que é a fala do maligno? O poder está na tua mão, você é Deus. Essa é a fala. Gente, esse esquema não muda. A gente já sabe esse esquema, certo? A fala do dragão. Qual é a fala do dragão? O poder está na tua mão. Por que que é difícil? A Heloísa falou que é difícil no dia a dia a gente ir desprendido, né? Dessa, das nossas seguranças e ir confiando na provisão de Deus. Por que que é difícil? Porque a gente ouve nesse mundo, a gente é doutrinado nesse mundo até o controle. O controle está com você, você é que vai resolver, né? E é a fala do inimigo. Você, Eva, se comer, vai saber de todas as coisas, você vai ser igual a Deus, né? E o castigo do pecado, ou o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque quando a gente se põe diante da morte, a gente enxerga que a gente não é Deus, né? A gente enxerga que a gente não é eterno, que a gente não participa do reino eterno. Aí vem Jesus e fala: não, vocês participam sim. Vocês são adotados como filhos, vocês podem participar do reino eterno. Só que no reino eterno, a regra é diferente. E sendo diferente essa regra, no reino de Jesus, ela causa um choque com o mundo. Então, o mundo não vive em paz com ela. Porque qual que é a minha vontade? A minha vontade não é depender de Jesus. A minha vontade é depender da minha próprio braço, da minha própria força, que é a fala do mundo, na mão direita e na testa. É a sua força, do seu braço, seu conhecimento. Então, eu vou, estudo, eu vou e faço. Mas quando eu chego diante da morte e diante da finitude da vida, eu falo: peraí, eu não sou Deus. Por mais seguro que eu tenha, por mais dinheiro que eu tenha, por mais possibilidades e mais conhecimento que eu tenha, eu não consigo acrescentar um dia na minha vida, um minuto, um côvado na minha altura, né? Então, a finitude da vida é a bênção que Deus nos deu. Fechar a porta do caminho para a árvore da vida, naquele momento de pecado, foi a porta que Deus nos deu, a opção boa que Deus nos deu para que a gente voltasse e lembrasse que a gente precisa depender dele, né? Então, no mundo não vai ter paz, gente, não vai. E não adianta que você fala assim: ah, mas dentro da minha casa, eu que vou criar meus filhos de um jeito que eles vão me trazer paz. Não vão. Vai ser. E ainda fala aí, ó: se você amar mais o seu filho ou sua filha do que a mim, você não é digno de mim. Gente, isso não é fácil de ouvir. Isso não é um rei qualquer que está falando. Já pensou? Se você não amar mais o seu filho do que a mim, mais a mim do que o seu filho, você não é digno de mim. Olha que fala difícil.
né? Agora, no reino de Jesus, ele fala lá no capítulo 16 de João: Deixo-vos a minha Paz. paz, Ah, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Olha aí, ó. Não existe problema de tradução ou não existe contraste nisso. O reino de Jesus não é desse mundo. A paz de Jesus não é trazida debaixo do sol. Debaixo do sol nós vamos ter o quê? Aflições. Não é isso que fala? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, onde que a gente vai encontrar a paz de Jesus? Eu tô, tem um versículo aqui, o versículo 29, ele diz: Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo o que é secreto será divulgado. E o que está, digo no escuro, anunciai às claras, e o sussurro aos seus ouvidos, proclame aos telhados, né? Então a gente vê esse contrassenso aí, porque a gente vive nesse mundo escondidinho, tudo por baixo dos panos, e tudo ali secreto, e tá tudo tranquilo, porque a gente não sabe as profundezas de tudo aquilo que precisa ser dito. Aí, de repente, a gente se depara com isso, né? Então, olha, o que é encoberto vai ser revelado. Então, não adianta você tentar esconder, disfarçar, porque vai chegar um dia que as pessoas saberão realmente o que é, né? Então, essa paz que nos traz a verdade, que nos traz o que é o reino de Deus sem nenhum disfarce, né, para amaciar os nossos corações. E o que somos nós, né? O que somos nós. Aquilo que Deus falou para você, sussurrou no ouvido, é para você proclamar nos telhados, né? O grande mistério da salvação, ele já foi revelado. E as pessoas acreditam? O grande mistério da salvação já está aí, já está posto, né? Já foi revelado. E o grande mistério da salvação é que todos nós somos pecadores, indignos, não merecíamos entrar no céu. Todos nós, não tem um aqui, nenhuma de nós aqui é melhor. Todas nós fomos jogadas, deveríamos ser jogadas no inferno, porque nós somos pecadores. Reconhecido isso, reconhecida a nossa impossibilidade de nos salvar, de nos redimir, de nos justificar. Não existe palavra que possa nos justificar. Uma vez reconhecido isso, aí ele fala: o grande mistério é que Jesus morreu por vocês. Vocês que não eram dignas, Jesus morreu por vocês. Edith, você não é digna, mas Jesus morreu por você. E é na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo que a igreja de Cristo leva a palavra dele. Por isso que ele fala que não se preocupa. Não é com você o negócio. Você é parte, mas você não é o rei. O rei, é muito claro quem é o rei. Quando João olha lá e chora, né? Olha no céu e fala, porque não foi encontrado nenhum digno. E João olhou para ele, gente, ele não era digno. Ele chora, e nós choramos quando nós estamos diante de Deus em oração, porque a gente sabe que a gente não é digno de estar naquele lugar, né? Mas do céu vem a resposta, e da história do homem. A resposta vem do céu e da história do homem. Não, olha lá, tem um que é digno. Ele é digno de abrir o selo, desatar os selos e de desenrolar e abrir o livro, né? O que Jesus está dizendo aqui é: na força de vocês, vocês vão encontrar oposição, mas tem de bom ânimo, que a sua oposição é necessária. Quando vocês forem levados na prisão, vocês vão ter oportunidade de falar para reis. Quem poderia falar para reis? Diante do trono, do símbolo do trono do César, um preso, Paulo.
Não foi um grande sacerdote, um pastor monetizado, um que tinha 30 milhões de seguidores. Não, foi um preso. Mas aquele preso falou que até lá em Atos a gente vê os homens falando: Nossa, daqui a pouco nós mesmos vamos nos converter. E ele vira e fala: Sorte de vocês, se vocês fizessem isso, né? Então é aí que está o detalhe, não é na nossa força, né? Não é na nossa força. Continuando, e disse, ele fala: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Isso aí, isso aí. Não é para ter medo desse. Ah, chegou um bandido com uma arma e falou: Vou tirar a sua vida se você falar a verdade. Você fala: Meu filho, minha vida você não tira, não. Quem tira é aquele que me deu, né? Aquele que me deu. Ele pode tirar, só ele. E pode até atirar, mas se não for a hora, eu não vou, né? Bom, essa ideia dessa luta interna do homem consigo mesmo e com a sua família, com essa luta interna, ela não é para destruição nem da casa e nem do homem. Ela é para garantir a dependência do homem, da casa e principalmente da igreja, daquele que é o Senhor, né? Então, a gente vai brigar pelo evangelho e entrar em choque com os da nossa casa, às vezes a gente vai, mas não é para ir na nossa força, é para ir na força do Espírito Santo. A gente vai falar para o filho vai olhar, dar de ombros para a gente, vai, mas não é para a gente ir na nossa força, é para ir na força do Espírito Santo. E qual é a força do Espírito Santo? É uma vida devocional, de oração e de leitura da palavra de Deus. A gente não vai ganhar nossos filhos, nossos esposos, a igreja. Não existe poder nenhum em planejamento, não existe poder nenhum em organização, não existe poder nenhum em teologia, em faculdade, em pós-graduação, não existe poder nenhum no dinheiro, nada disso tem poder. O poder da igreja é o joelho dobrado e a meditação na palavra de Deus. Uma igreja que não ora e uma igreja que não medita na palavra de Deus não tem nenhum poder, não vai em nome dele e não consegue nada, nenhuma das coisas que ele prometeu. Mas se a igreja se dobrar, tá? Se meu povo, vou falar igual Isaías, se meu povo ouvir a minha voz e converter o seu coração e mudar e me buscar, eu ouvirei dos céus e trarei bênçãos para a terra. Ah, mas a gente muda a vontade de Deus? Irmãos, a gente muda. Não sei se é a vontade de Deus, mas a ação de Deus no mundo ele concedeu esse poder à igreja. Não é que veio de nós. Como é que a gente poderia se orgulhar que a minha oração muda a vontade de Deus? Não poderia. Mas foi ele quem concedeu. Dobra o seu joelho e faz o seu tempo de oração. Dedica-se à instrução da palavra, à leitura e à instrução da palavra. Faça discípulos. Essa é uma igreja. Isso é a igreja de Cristo, né? Bom, por fim, ah, as recompensas, né? Já que a gente já falou tanta coisa dura, as recompensas. No reino de Deus, o que é profeta e o que recebe o profeta tem a mesma recompensa. No reino de Deus, o que é justo e aquele que acolhe o justo terá a mesma justiça. No reino de Deus não tem mais importante, menos importante. A bênção para o profeta é a mesma bênção do que acolhe. Aquele que pelo menos der, esse versículo é sempre falado, né?
Pelo menos um copo de água fria a um desses pequeninos, né? Olha aí, vamos terminar com esse. Se alguém der um copo de água fria, que seja o menor dos meus seguidores. Certamente. Eu amo essa palavra, gente. Certamente. Do Salmo 23, a gente tem essa mesma palavra. Certamente. Né? Não tem dúvida, não tem a menor dúvida. Certamente vai receber sua recompensa. Né? Amém? Amém. Bom, vamos orar. Quem está em silêncio hoje foi a Claudinha, então vou pedir para a Claudinha orar. Pode? Pode orar? Sim. Bom dia, meninas. Bom dia. Glória a Deus. Senhor, obrigada, Pai, por esta manhã maravilhosa que o Senhor está nos dando, iniciando, onde as suas misericórdias já foram renovadas sobre nós, Senhor. Obrigada pela vida de cada uma aqui, pela essa palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós. Obrigado pela vida de cada uma que o Senhor usou para falar e comentar a sua palavra, Senhor. Que essa palavra realmente venha, Pai, como semente no nosso coração, produzindo frutos, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, nos dando direção, Senhor, em tantas situações que nós temos enfrentado. E que no nome de Jesus, Senhor, por ser a sua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela venha realmente trazer vida para cada uma de nós e que a gente possa compartilhar isso também com outros. Nos dá um dia próspero, Senhor, tudo aquilo que nós fizermos, que o Senhor venha abençoar e os desafios que nós temos para esse dia também, nos dá, Senhor, sabedoria e a graça para que a gente possa tomar as decisões certas. Ser cada uma de nós, com os nossos amados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu Amém. parar, até Tem que